Metalinguagem. Uma prática para, de certo modo, ou com um possível modo, qualificar e desenvolver um senso crítico. A metalinguagem, então, seria uma linguagem instrumento, ou, precisamente, uma das funções da linguagem. E isto possibilitaria tentar compreender as linguagens comunicacionais e, por sinal, os meios de comunicação. Mas o que é metalinguagem? Basicamente, metalinguagem é uma linguagem que fala de outra linguagem, ou usa a linguagem para falar da própria linguagem. Ainda ficou confuso? Vamos voltar um pouco e descrever este conceito estudado por um linguista. Em 1960, Raman Jakobson, um dos mais importantes linguistas do século XX, em um dos seus ensaios, destacou um processo, ou ato de comunicação verbal, que possibilitaria, digamos, observar mais de perto vamos chamar de circuito do ato comunicacional. Neste esquema, existem elementos que, estruturados, caracterizam um circuito comunicacional, um processo de comunicação. No esquema de Jakobson, e usando nosso próprio exemplo, façamos então um exercício de metalinguagem. O remetente, o narrador que aqui fala, está enviando uma mensagem ao destinatário, você, meu telespectador. Nós dois precisamos estar inseridos em um mesmo contexto, ou, simplificando, em uma percepção de fatos conhecidos entre nós. Há também um contato, no nosso exemplo, um dispositivo físico, um celular ou computador, que nos conecta através do YouTube. E um código, por exemplo, a língua falada, do português do Brasil, através da imagem e o som, mais conhecido como audiovisual. Para cada fator deste, existem diferentes funções de linguagem. A função emotiva, a função referencial, a função poética, a função conativa, a função fática e a que nos interessa no momento, a função metalinguística. Claro que isto é uma estrutura e diversas funções coincidem no mesmo ato comunicacional, exigindo entre si quase que uma simultaneidade entre elas. Podemos notar uma, às vezes outra, determinando assim uma predominância no ato comunicacional de uma das funções. Uma complexidade que, em sua funcionalidade, em seu ato, tornam a linguagem viva. A função metalinguística, ou como preferimos chamar, a metalinguagem, é talvez esta ferramenta útil que devemos prestar mais atenção, pois tem uma função neste oceano de possibilidades da sociedade tecnológica da era da informação. A metalinguagem é usada para a elucidação das mensagens que recebemos durante nosso dia e da importância da linguagem em nosso cotidiano. Raman Jakobson foi um de tantos que nos deixou referências em seus trabalhos ensaísticos de uma possibilidade de desconstruir a linguagem, a possibilidade de pensarmos
sobre as funções da linguagem, para além de uma atmosfera restrita, passiva e confortante. Ele convidou-nos a uma viagem extralinguística. Em decorrência disso, uma reflexão sobre o rádio, a televisão e o cinema. E agora, da internet. Na sociedade da imagem e do som, saber como funcionam os elementos que constituem a mensagem é um exercício de metalinguagem, um exercício notável e essencial. Podemos até mesmo falar, sem nenhuma pretensão e conferindo a nossos pensamentos uma livre expressão, em uma alfabetização metalinguística, ou metalinguagem educacional. Assistimos atônitos às notícias falsas e à revolução da internet. A era pós-verdade já começou, e com ela uma enxurrada de canais de notícias, aplicativos e redes sociais. Uma concatenação de possibilidades vertendo a cada momento diante de nossos olhos. Uma constelação de diferenças, comunhão e valores diversificados. E aqui vai uma advertência. Este vídeo mostra uma visão superficial das coisas. Confira a referência bibliográfica abaixo do vídeo, dê seu like e se inscreva no nosso canal.